Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Muitas pessoas se perguntam como é que pode um único ser humano atrair tanta multidão, arrastar pessoas pelas ruas. Basta uma simples convocação, um convite, uma pessoa assim que todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer cumprimentar, abraçar, tirar uma foto. As crianças, as crianças são apaixonadas por ele. E olha, eu sempre ouvi dizer que criança, na sua inocência, elas expressam os seus verdadeiros sentimentos. Se elas gostam, gostam. Se não gostam, elas falam na lata. Jair Bolsonaro chegou a partir de 2018 com seu carisma, aquele que eu considero ser, já desde 2018, o maior líder mundial, maior líder da política no mundo. Nenhum outro cidadão, nenhum outro político em qualquer parte do mundo tem esse carisma, esse poder de arrastar multidões apenas pelo seu carisma, pela sua honestidade, pela sua sinceridade. O seu jeito simples de falar, objetivo, fala direto com o povo. Eu já passei por tantos governos, presenciei desde os governos militares e todo esse monte de lixo que nós tivemos na tal chamada redemocratização do país. Eram só corrupção, tramóias, teatro da tesoura. Enfim, de repente aparece Jair Bolsonaro e arrastando multidões para as ruas, sem oferecer nada, sem oferecer dinheiro, sem oferecer pão com mortadela, apenas a esperança de um país melhor, mais justo para todos, independente de ideologia partidária. Durante os seus 4 anos no governo, mesmo passando por uma pandemia, uma guerra iniciada entre Rússia e Ucrânia, Jair Bolsonaro conseguiu fazer muito pelo nosso país, na economia, na infraestrutura, na própria saúde, na educação. Mas tem algo que eu considero assim um dos principais legados que Jair Bolsonaro deixará para o nosso país e que ficará assim por muitas e muitas décadas pela frente. Esse amor que ele demonstra pela pátria, pelo nacionalismo, o amor pela família, pela religião e o respeito que ele tem por Deus. Aquilo que dificilmente você vê na esquerda. Nós vimos que, entre tantos legados que Bolsonaro nos deixará, obviamente que eu estou falando no sentido, não no sentido de pós-morte. Bolsonaro está vivo, continua muito vivo e, se Deus quiser, viverá por mais 20, 30, 40 anos. Esse é o nosso desejo. E, se possível, voltará ainda a governar esse país a partir de 2026. Mas um dos principais legados que eu vejo, uma das principais conquistas de Jair Bolsonaro, foi ter despertado o cidadão brasileiro para a política. Nós sabemos muito bem que nesse país, tudo que se cria, sejam as leis, seja na economia, tudo é através da política, seja para o bem ou para o mal. Normalmente, se nós deixarmos a corda solta, as rédeas soltas nas mãos dos políticos, provavelmente eles olharão para os seus benefícios e o povo só tomará na cabeça. Mas um dos principais legados, uma das principais conquistas do nosso presidente, que eu considero, foi ter despertado o povo para a política. Fazer com que o povo passasse a gostar de política, se interessar, entender que se o povo não fizer pressão, não cobrar os seus representantes, nada acontecerá. Muito pelo contrário. E eu falo isso de carteirinha, porque eu sei muito bem o que eu passei nas últimas décadas,
Em um momento em que a gente não ligava, não se interessava para a política, o que passava na Rede Globo, a gente aceitava como verdadeiro ou não, abaixava a cabeça e assinava embaixo. Naquela época em que se a Globo dizia que vote num candidato ou não, nós votaríamos ou não. Éramos manipulados o tempo inteiro e não percebíamos isso. Tanto é que quando o Lula veio fazer suas campanhas, o pobre menino do Nordeste, que conheceu a pobreza, que chegou em São Paulo como um sindicalista, um metalúrgico, e de repente, se eleito fosse, olharia pelo povo brasileiro, porque Lula sabia das necessidades do povo, porque ele era povo. Uma grande enganação, uma grande mentira. Naquela época, nós votávamos aos domingos, nas eleições, virávamos as costas, íamos para casa e poucos meses depois sequer lembrávamos em quem tínhamos votado para deputados, para prefeito, para vereadores. E justamente por nós termos agido dessa forma no passado, a geração minha, é que de repente nós tenhamos pagado o preço, né, de todos os nossos erros e estamos pagando até hoje. Mas isso mudou, porque o nosso presidente despertou em todos nós esse interesse pela política, essa vontade de defender o nosso país, defender o que é certo, defender as leis e sermos contra as injustiças que nós temos visto acontecer com tanta frequência no nosso país. Então, entre tanta coisa boa que o nosso presidente fez e faz por todos nós e pelo Brasil, eu considero que uma das mais importantes foi ele ter conseguido despertar o povo para a política, pelos interesses do Brasil e fazer com que esse povo passasse a cobrar os seus representantes, seja na política, seja no judiciário, para que os nossos valores, os nossos interesses do povo sejam defendidos lá em cima. Agora, eu que tive a oportunidade de chegar a poucos metros do nosso presidente, eu pude presenciar. É um carisma, é algo assim inexplicável, parece ser coisa vinda de Deus, com certeza. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Forte abraço.